Você que está voltando para a terra aqui já, faz uma cara de profeta aí. Declara para 2, 3 irmãos, você vai viver um novo nível de profundidade em Deus, no Espírito. Você vai ser impactado com uma realidade do céu, com um mover do céu, com uma graça do céu. Você não precisa entender não, você vai ser mergulhado. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos nos assentar, igreja. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo nos dirigiu para estarmos nessa busca implacável pelos dons, pelo manifestar da glória de Deus, o sobrenatural. Falamos sobre os dons de serviço e hoje nós vamos entrar nos dons espirituais. E para os dons espirituais fluírem, a gente precisa disso. A gente precisa orar, a gente precisa abrir os nossos lábios, a gente precisa ter ousadia em Deus. Os dons espirituais, os dons do Espírito, eles não são medalhas. Eu consegui aquele dom e agora eu coloco aquela medalha no peito. Olha, como eu sou um pastor incrível, como eu sou um diácono, um membro espetacular. Não, elas não são medalhas para ostentar no peito. Elas são ferramentas para realizarmos a obra de Deus. Reinhard Bonk foi um grande avivalista, missionário na África. Para a gente pensar nisso daqui de maneira prática, quando nós negamos a possibilidade, ou negamos essa busca implacável pelos dons do Espírito, nós estamos negando as ferramentas. Eu não sou muito bom com ferramentas, sabe, colocar uma TV na parede, arrumar um móvel. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo nisso, mas tem pessoas que são muito boas. Um dia a TV ali estava colocada num lugar que ia molhar, e eu mandei uma mensagem. O Sérgio chegou correndo aqui, e ele estava com a caixa de ferramentas. Gente, a caixa de ferramentas do Sérgio é incrível, né? Nossa, você já parafusa sozinho, rapidinho, ele foi tirando, colocando, ele falou, fantástico. Outra vez eu estava com o Roberto sempre me ajuda também nessas roubadas. Estava aqui, e aí aparece alguma coisa assim, pastor, Roberto, pastor, eu preciso de uma chavinha assim, vou buscar lá. O Roberto pode ser um ótimo colocador de TV na parede, mas se ele não tiver a chavinha, se ele não tiver a furadeira, ele coloca? Não. Então a gente ser um crente que não busca dons, seria mais ou menos como o seu Roberto e o Sérgio falar, não, eu não quero saber das ferramentas não, vou colocar essa parede aqui no braço. Parede não, a TV na parede e no braço. Já imaginou? Você ia confiar, gente? Não tem como. Então nós precisamos buscar essas ferramentas. É fácil a gente viver o dia a dia, a gente viver nesse mundo caído, corrompido? Não é. Imagina, nesse ambiente hostil, esse mundo caído, dominado pelo príncipe das trevas, a gente abrir mão das ferramentas que nós temos à nossa disposição? Seria sábio fazer isso? De maneira alguma. A gente precisa dessas ferramentas. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, por isso a gente dá essa classificação. Esses dons que nós vamos tratar aqui, todos eles são de aspecto sobrenatural. Não dá para acontecer no natural. Quando nós vimos o dom de serviço, é difícil a gente discernir o sobrenatural e o natural. Alguém está servindo lá na porta. Será que ele está servindo porque ele tem uma habilidade ali, ou é uma coisa sobrenatural? É difícil. Agora, esses dons aqui, eles são puramente espirituais. Não dá para a gente misturar com o natural. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês não saibam a respeito disso. A gente precisa saber, a gente precisa aprender como usar, como funciona. Então Paulo está advertindo a igreja de Corinto, é interessante vocês saberem a respeito de dons. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E a primeira coisinha que a gente vai destacar é o seguinte, ídolos mudos, o que é isso? Aqui a Escritura, ela está colocando um contraste muito evidente, entre os ídolos pagãos
de bronze, de madeira, de gesso, comparado ao Deus Todo-Poderoso. Lembra do Salmo 115? Eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Então isso, para a cultura judaica aqui que Paulo está inserido, era algo que quando ele falava já ficava entendido. Então quais são os ídolos mudos? São ídolos falsos, ídolos que não podem fazer nada. Ele está dizendo, igreja, ser vivo, melhor, Corinto, desculpa, que aplica para ser vivo hoje. Igreja de Corinto, vocês precisam correr atrás daquilo que Deus revela, porque quando vocês eram pagãos, vocês corriam atrás dos ídolos mudos. Vocês viviam para lá e para cá, em romarias, em coisas, buscando ídolos que não têm poder. Mas agora vocês conhecem a Deus, então o que vocês devem fazer? Ele faz essa oposição aqui é muito válida. E outro ponto importante, existe algo a respeito de autenticidade dos dons. Existem dons que vêm pelo Espírito, existem dons que não vêm pelo Espírito. Agora eu entrei numa seara aqui, mas vamos resolver isso. Olha só essa base bíblica. Êxodo capítulo 7, verso 10 a 11. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó. Moisés e Arão são de Deus, de Yahweh, servindo ao Todo-Poderoso. Eles vão ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Imagina, gente, que dom espetacular. Ele jogou, virou uma serpente no chão assim. Imagina, que impressionante. Mas olha o próximo verso. Eles fizeram isso debaixo do poder de Deus. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros. E também os magos do Egito fizeram a mesma coisa, por meio de Deus, não por meio das suas ciências ocultas, ocultismo, por meio dos poderes demoníacos das trevas. Eles fizeram a mesma coisa que Moisés e Arão fizeram. E às vezes quando a gente está conversando, sempre tem uma pergunta, olha, mas a pessoa ela é do ocultismo, mas ela falou um negócio que aconteceu mesmo. Vocês já viram isso? Já tiveram esse tipo de experiência? Olha, a pessoa adivinhou uma coisa que ninguém sabia, um poder de adivinhação, descobriu algo ali, Quantas vezes no ocultismo, nas religiões que buscam esse contato aí com os espíritos imundos, quantas vezes esses espíritos malignos fazem coisas extraordinárias. A gente vê relatos, e a gente vê até vídeos de alguns lugares dominados por feiticeiros na África, onde acontecem coisas terríveis. Tem magos que chegam a voar, feiticeiros que chegam a voar, debaixo do poder do demônio, do diabo. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que existem realizações que vêm da parte de Deus, existem realizações que não vêm da parte de Deus, porque às vezes a gente cai naquela ignorância, aconteceu aquilo, olha, a pessoa falou isso, e a pessoa é ocultista, se falou isso, mas tem esse dom é de Deus, não, cuidado com isso, e é meio assustador a gente pensar desse jeito, não é? O inimigo também tem esse tipo de poder. Então, existe os dons, e como que a gente diferencia? Esses dons estão proclamando que Jesus é Senhor? Se esses dons estão proclamando que Jesus é Senhor, lembra do que a gente acabou de ler? Maravilha, são autênticos. Se eles estão falando que Jesus é falso, esses dons são ocultos, são demoníacos. Eu não sei se foi da época de vocês, de alguns aqui foram, de outros não, obviamente, mas existia muito no ocultismo, curas, operações debaixo de ocultismo, debaixo de possessões demoníacas, e pessoas saíam realmente curadas. Talvez você até conheça alguém que já viveu esse tipo de coisa. Então o meio do ocultismo, ele faz sim esse tipo de milagre, ele navega nesse mundo espiritual. Paul Yong-cho diz o seguinte, e aqui ele é um oriental, ele é sul-coreano: podemos ver milagres no budismo, milagres entre os iogues, milagres entre os Sogogakai, estamos vendo milagres em todas as religiões orientais.
Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do universo? Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus e Criador do universo. O que o Yong Cho está dizendo? Que na experiência de conversão dele, o ponto que o convenceu não foi os milagres. Os milagres aqui ele viu no budismo, ele viu nessas religiões orientais aqui, que é até difícil de pronunciar. Mas existe algo diferente em Deus. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos. Não é toda manifestação de dom que vem de Deus, guarda isso. Não é toda manifestação de dom que vem de Deus. Existem visões que vêm do diabo, existem sonhos que vêm do diabo, existem adivinhações que vêm do diabo, existem perturbações na mente que vêm do diabo, e às vezes isso é misturado como se fosse dom. A gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Vocês estão comigo? Amedrontados, assustados, mas estão. Glória a Deus. Vamos continuar. Atos 16, do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Gente, a adivinhação dessa escrava estava certa? Perfeita. Perfeita, a adivinhação dela estava perfeita. E se ela ganhava muito dinheiro para os seus donos, significava que ela tinha um bom índice de acerto. Mas como que ela fazia tudo isso? Como que ela previa as coisas? Como que ela sabia os segredos escondidos? Através de um espírito. No original aqui é um pneuma, é aquele nome daquela cobra, pneuma paitós, um espírito de serpente. Aqui na tradução deixaram mais fácil como espírito de adivinhação. Um espírito maligno que possuía aquela mulher e fazia com que ela tivesse as adivinhações. Então é possível adivinhações, é possível predições, é possível inclusive realização de milagres. Por meio do quê? Por meio das ciências ocultas. Continuando, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, além de os dons, para serem autênticos, apontarem para o senhorio de Jesus Cristo, se eles não apontam para o senhorio de Jesus Cristo, eles não são autênticos. Os dons também têm essas qualidades, ele tem essa diversidade, existe uma unidade dos dons. Continuando, pelo Espírito, 1 Coríntios 12, do 8 a 10, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Aqui tem 9 dons espirituais, aqui é onde a gente vai entrar. Então nessa introdução, o que Paulo nos ajuda? Ele nos ajuda a mostrar se os dons são autênticos, eles vêm de Deus. Se eles vêm de Deus, eles vão exaltar Jesus Cristo. Se eles estão acontecendo em ambientes que não exaltam, não glorificam Cristo, eles são operações demoníacas. Depois também a gente vai aprender que há manifestações diferentes, a unidade do corpo. Imagina se todo mundo tiver o mesmo dom. Voltando ao exemplo da ferramenta, se todo mundo aqui tiver uma furadeira, agora um tem uma furadeira, outro tem uma parafusadeira, outro tem uma chave que eu não sei o nome, o outro tem lá uma outra chave que eu também não sei o nome. Aí fica incrível, a gente vai juntando tudo. Opa, agora sim, temos todas as ferramentas. Na igreja é a mesma coisa. Imagina, se todos tiverem o mesmo dom, mas agora a diversidade de dons é uma coisa linda. É por isso que nós somos um corpo. E aí nós vemos todos esses dons, e antes de continuar, eu vou dar um ponto aqui de honestidade acadêmica. Da onde eu tirei tudo isso? Não tirei da minha cabeça, não foi uma revelação, tá? Então tudo isso a gente encontra, por exemplo, nesses materiais. Dons do Espírito, do Luciano Subirá, uma apostila bem fácil de ler, bem palatável, bem tranquila. Pneumatologia, numa perspectiva pentecostal, do Gutierrez, já é uma leitura mais teológica. Foi isso daqui que a gente usou no ITC, quando a gente estudou a respeito de dons. Então vai ter em termos teológicos, definições teológicas, é um livro um pouco mais denso. E o último, a quarta dimensão,
é a experiência do Paul Yong-cho, explicando aquilo que eu estava falando, de por que acontecem esses milagres no meio ocultista. Interessantíssimo. O Paul Yong-cho, você vai ter aquela leitura de ir navegando pela história, que ele vai contando vários testemunhos, muito gostoso de ler. Pneumatologia pentecostal, se você quiser estudar a fundo, né? Isso daqui é uma matéria bem teológica. E os dons do Espírito Santo é bem simplesinho também, para sistematizar tudo. Mas eu não estou depreciando, tá, gente? É simplesinho no sentido que é tranquilo, é palatável, dá para a gente usar ali com tranquilidade. Não é aquele livro que você vai ficar se matando para ler. Continuando. Os dons espirituais, eles têm 3 categorias: revelação, poder e palavra. Então a gente separa os dons espirituais, são 9, nessas 3 categorias, para ficar mais fácil. Olha só, os dons de revelação: sabedoria, conhecimento e discernimento. Isso daqui a gente vai ver hoje com a graça de Deus. Poder, fé, milagres e cura. Isso daqui é sensacional, né, gente? Palavra, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então esses daqui são os 9 dons espirituais. Esses daqui todos são operados pelo Espírito Santo de Deus de maneira sobrenatural. Vamos para o primeiro, palavra de sabedoria. Definição: uma revelação seguida de conselho, um fragmento da sabedoria divina comunicado com um propósito. Não é sabedoria natural. Então vamos primeiro entender. Todos esses dons são espirituais, sobrenaturais. Então o dom de sabedoria, por exemplo, não é o dom do Albert Einstein. Aquilo lá é sabedoria científica, conhecimento, um QI gigantesco. Não é isso. O que é palavra de sabedoria, esse dom de sabedoria no contexto do sobrenatural? É você receber uma palavra revelada de Deus e um conselho que só poderia ter vindo de Deus. É um conselho, mas não apenas um conselho comum, mas é um conselho vindo do alto de maneira sobrenatural. Então o Caio está passando lá por uma coisa que ninguém imagina. Vem a pastora Regina e fala: olha, Caio, você está passando por isso, isso, as suas soluções são A, B e C, Deus mandou você ir pela B. Isso é uma palavra de sabedoria. Então Deus revela aquilo que só Deus sabia e ainda direciona da maneira que Deus quer. Gente, extraordinário isso, não é? Extraordinário. Esse daqui é o dom da palavra de sabedoria. Não é a sabedoria de Salomão, que ele conhecia sobre botânica, sobre administração. Não, não é isso. Aqui é realmente uma palavra vinda do Espírito Santo de Deus, revelada de maneira sobrenatural, para trazer um direcionamento diretamente de Deus. Como que ela se manifesta? Com visões ou com revelação interior. Ou a pessoa teve uma visão, e a partir disso trouxe essa palavra de sabedoria, ou ela sentiu algo no espírito dela, e a gente também vai chegar lá, em como a gente entender quando o Espírito está falando com a gente, interpretando tudo isso. Olha só, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Pulando um pouquinho na história, então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Uma revelação onde Paulo estava, precisa, né, gente? Esse GPS vira a rua direita, precisa. Talvez Ananias fosse igual eu, não fosse muito bom de caminho, então Deus detalhou bem. Chegou no lugar certinho, e aí Deus fala o quê? Ora para ele, dá essa instrução, libera desse jeito, e vai acontecer isso, isso, isso. Isso é uma palavra de sabedoria. E imagina, gente, vamos pegar isso, vamos sonhar um pouco. Imagina, você receber de Deus uma palavra de sabedoria. Mas ali tem várias, né? Vamos deixar ela de canto aqui, senão vai humilhar nós. Uma palavra de sabedoria. Igual da Ananias, só apareceu uma vez. Eu procurei em tudo quanto é documento histórico aqui, não achei, é só aqui mesmo. Apareceu uma vez. E a palavra de sabedoria que você dá direciona alguém como Paulo. Você já pensou nisso? Seu galardão no céu, a fila?
Vem cá, Michel, você fez isso, isso, aquilo, mais ou menos. Vem cá você, Ananias. Ananias, você vai receber um galardão porque você liberou o ministério de Paulo. Uau! Já imaginou quantos Paulos aí podem ser liberados quando você recebeu o dom de palavra de sabedoria? Aleluia, umas 3 pessoas quiseram, amém, estamos aí, né? Já é o começo, estou animado, não vamos desanimar, vamos continuar. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Isso daqui é uma palavra de sabedoria que não foi ouvida. Eu dei uma palavra de sabedoria que não foi ouvida. Bem-vindo ao clube. Viu, mano? Não é só você que dá a palavra de sabedoria e as pessoas não ouvem. Paulo está junto nessa também. Olha que interessante. Ele deu a palavra e falou: vai afundar o navio, vai dar tudo errado. Deus revelou e deu um direcionamento: não vai. Vocês entenderam a palavra de sabedoria? Deus revela e direciona. Deus revelou, direcionou, não entra no barco. O que eles fizeram? Entraram no barco. Se você continuar a história lá depois, você vai ver o desastre que deu. Então não receberam a palavra de sabedoria de Paulo. Mas ficou claro, gente, o que é palavra de sabedoria? É você receber algo de Deus e o direcionamento para aquilo. Não é só você receber, é você também ter o direcionamento. Agora a palavra de conhecimento. Uma revelação sobrenatural que veio do Espírito Santo. Um fragmento do conhecimento divino. Novamente, não é conhecimento natural. A pessoa tem ali o dom do conhecimento, fala 9 idiomas. Deve ser muito legal falar 9 idiomas, mas não é isso que a Escritura está dizendo. Aqui, palavra de conhecimento é receber uma informação que só Deus tem. Sabe quando alguém fala algo para você que não teria como aquela pessoa saber? Olha, você estava orando, pedindo, pensando aquilo, e você fala: meu Deus, nem para Deus você confessou direito, mas Deus sondou o teu coração e revelou para alguém, e aquela pessoa trouxe aquilo à tona. Que extraordinário. Então isso é uma palavra de conhecimento. Você vem e fala: olha, Deus mostrou que assim, assado tinha acontecido na tua vida, e aquilo se confirma. Então a palavra de conhecimento, ela não vem necessariamente acompanhada da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, ela tem os dois: conhece e direciona. Aqui é só a palavra de conhecimento, é Deus sondando o coração. Continuando, como que ela se manifesta? Da mesma maneira que a outra. Olha só João 4, 16, 19. Jesus aqui, com a mulher samaritana, Jesus disse para ela: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Fato é que você já teve 5, o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então isso daqui é palavra de conhecimento. Isso daqui é o dom de conhecimento. Tinha como ele saber disso sem operar nos dons? Maneira nenhuma. Mas quando ele revela o coração dela, ela abre a porta para que a mensagem do Evangelho entre. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. O Edu tem uma veia evangelística que ele comenta comigo. Eu gosto muito da profecia. E aqui profecia a gente está falando especificamente dessa manifestação do dom de conhecimento. Você traz alguém para a igreja e aí ela recebe uma revelação, uma palavra que só ela e Deus sabia. Gente, é uma confirmação extraordinária para o evangelismo, não é verdade? Uma coisa boa. Imagina a gente operando nisso cada vez mais pessoas sendo salvas, mais pessoas vendo que Deus opera nesse lugar, que faz maravilhas, que sonda os corações. Isso é incrível, isso é muito animador. Glória a Deus. Olha só de Atos 5, verso 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir o Espírito Santo e guardar para si mesmo uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Como que Pedro descobriu que Ananias mentiu? O Espírito Santo, palavra de conhecimento. Aqui não teve palavra de sabedoria, porque Ananias já morre depois, não tem direcionamento nenhum. Deus revelou, pronto, acabou a história. Mas na outra teve, a gente viu também que Deus também direciona. Aqui é a palavra de conhecimento pelo conhecimento. Você foi lá, trouxe, realizou o juízo dele e acabou. Então esse é o dom. E agora, gente, desculpa eu estar correndo um pouquinho, mas eu acho que vai ser suficiente.
Discernimento de espírito. Discernir é entender o que é e o que não é. Preciso discernir, preciso entender. As primas da minha mãe são gêmeas, e às vezes é difícil você discernir, saber quem é quem. Depois agora ficou mais fácil, atualmente. Você escolher onde é fulano, não é fulano. Discernimento é você entender a diferença. Discernimento de espírito é entender o que? Aquilo vem de Deus ou não vem? Não é, gente, intuição. Senti uma coisa da Simone, meu santo não bateu. Isso é intuição. Pode estar até certa, né? Mas é uma intuição. O que é o discernimento de espírito? Você perceber se aquilo que está acontecendo vem de Deus ou não. E mais ainda, depois a gente vai entrar melhor nisso. Quando você está tendo uma impressão no seu espírito, eu tenho uma impressão a respeito do Cláudio, eu vou falar, se eu estou tendo essa impressão no espírito a respeito dele, é porque eu gosto dele, é porque eu quero o bem dele, ou é porque o Espírito Santo falou para mim? Como que eu vou descobrir isso? Através desse dom. Então esse dom, gente, ele é assim, imprescindível, ele ajuda muito. Então eu vou falar algo para alguém, eu estou falando de que maneira? Eu estou falando porque eu desejo? Será que eu tive aquela impressão, olha só Gabriel, estou vendo uma bênção para você, mas porque eu gosto tanto do Gabriel? Ou eu estou falando isso porque realmente Deus falou? Como que eu vou saber onde está o limite entre o meu desejo e o meu eu e aquilo que o Espírito Santo está falando? Como que eu vou entender qual voz que está chamando? Discernimento de espírito. E mais ainda, discernimento de espírito na aplicação dos dons. Eu já vi, gente, pessoas falarem em línguas pelo diabo. E aí você precisa saber, olha, isso daqui não vem de Deus. E você percebe que aquilo não vem de Deus. Então a gente precisa desse dom também de discernimento de espírito. E aqui eu vou dar um pulo, essa história a gente já viu, vamos para Mateus 16, gente, é sensacional essa. Olha só, Jesus com Pedro. Então Pedrinho foi lá e respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. O que Jesus está falando para Pedro? Olha Pedro, está cheio do Espírito, hein? Essa revelação veio de Deus. O Espírito Santo, Pedro, está usando você. Oh glória, estão comigo? Jesus com o dom de discernimento de Espírito. Agora olha essa. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, mesmo capítulo, gente, dizendo, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro, para trás de mim. Incrível o discernimento de Jesus, não é? Olha o discernimento acontecendo. Para trás de mim, Satanás, isso é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas para os homens. Ele acabou de falar de pedra, de revelação, agora virou pedra de tropeço. Acabou de falar que ele era cheio do Espírito Santo, agora falou que ele é o próprio Satanás. O que aconteceu aqui? Jesus demonstra um discernimento tão apurado, tão fino, que ele consegue perceber a diferença de atuação de espírito maligno e espírito de Deus na mesma pessoa. Que top, Jesus é demais, né, gente? Olha só que percepção. Então a gente precisa ter isso, a gente precisa buscar esse dom. Convido você a se levantar, glória a Deus. Tantos exemplos, tantas coisas, mas depois a gente volta aí com mais tranquilidade. Para ficar claro um pouquinho, para ajudar, pegar um exemplo só. Eu estava num culto, estava tocando bateria, e eu ia pregar depois de tocar bateria. Muito divertido, me divertia 2 vezes no culto, olha que coisa boa. Agora os bateristas são melhores que eu perdi a oportunidade. Eu tocava bateria, depois ia pregar, e a minha avó, ela já estava doença avançada, e eu senti muito no meu coração, ora por ela, faz uma homenagem para ela. E eu ia pregar, eu ia estar com o microfone na mão, ia ser a oportunidade. E eu fiquei ali garoto, 19, 20 anos, uns 2 a menos do que eu tenho hoje. Aí estava lá, pensando, orando, falei, Deus, faço ou não faço, faço ou não faço. Veio o meu pai chegou, colocou a mão na minha cabeça e falou, ó, Deus está dizendo, aquilo que você sentiu de fazer, você vai lá e faz. Olha que interessante, gente. Então o que aconteceu? Eu recebi uma palavra de sabedoria, uma instrução de Deus para fazer algo, para direcionar algo na vida da minha avó.
E aí, consequentemente, eu não sabia discernir se aquilo era de Deus ou não. Mas outra parte do corpo veio e fez o quê? Discerniu. Então Deus me deu uma palavra de sabedoria, uma instrução para fazer algo, e deu para o meu pai o discernimento. Então as duas coisas aconteceram juntas e aquilo foi liberado. Gente, eu chamei minha avó à frente, fiz uma homenagem, a gente chorou, a igreja aplaudiu. Foi o último culto que ela pôde ir. Depois ela nunca mais conseguiu ir em culto nenhum. Então foi uma confirmação que aquilo foi uma inclinação do Espírito. Qual que era a dúvida, gente, do discernimento? Será que eu estou querendo orar porque é minha avó, porque eu amo e minha avó está doente? Ou será que é algo de Deus? E aí quando a igreja trabalha em corpo, em unidade, muitas vezes não é a mesma pessoa que tem os mesmos dons. E aí a gente consegue chegar nesse lugar, chegar nessa autoridade. Donald Gee diz o seguinte: os dons não são brinquedos, mas ferramentas, complementando a ideia do Reinhard Bonk lá no começo. E ferramentas só têm valor quando são usadas para construir algo. Nesse caso, a edificação da igreja. Eu creio que Deus está liberando dons, profundidade, entendimento para a gente. E não é à toa, é para a edificação do corpo de Cristo. Espírito Santo de Deus, libera, Pai. Libera, Deus, dons, libera graça, libera conhecimento, Pai. Oh Deus, libera palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, Deus. Libera discernimento espiritual, para que possamos, ó Pai, vivenciar tudo aquilo que nós temos, Deus, garantido nas promessas de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, se você crê, peça: Senhor, eu quero, recebo essas ferramentas em nome de Jesus Cristo, aleluia.